Meus amores, então agora nós vamos fazer a nossa aulinha de história, tá bom? Também ficou umas atividades da aula anterior para a gente terminar de corrigir, tá? Então nós vamos só relembrar, teve criança que terminou tudo, me mandou as respostas, né? Outros não, então vamos dar uma corrigida agora rapidinho. Na questão da aula anterior, era para vocês, tinham aqueles textos das migrações, né? E vocês tinham que responder no caderno. O que você conhece da história de Campo Grande? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar o que lembra que estudou no terceiro, no quarto ano, sobre a história de Campo Grande. Nós sabemos que Campo Grande foi fundada por um mineiro, né? Um migrante mineiro que veio em busca de terras para criar gado. Na verdade, José Antônio Pereira ouviu falar dessas terras depois da Guerra do Paraguai. Vocês sabiam disso? Quando houve a Guerra do Paraguai, muitos soldados, após a guerra, voltaram para suas casas e lá em Minas eles comentaram que para cá tinha uma terra boa, fértil, boa para plantar, boa para criar gado. Então esse mineiro ouviu essa história dessas terras e veio para conhecer. E ele chegou aqui perto do onde é o Horto Florestal hoje, ali nas junções do Córrego Prosa e Segredo, né? E ali ele começou a formar um pequeno vilarejo, que inclusive, diante da história, ele ficou aqui um tempo, depois ele deixou um amigo, voltou para Minas para trazer seus familiares. Ali no Horto Florestal tem um marco, tem um monumento, que é o carro de boi, né? Que foi o meio de transporte que ele usou para vir para cá. Então, tudo isso é história. E Campo Grande, ela foi crescendo e se desenvolvendo devido à pecuária, à criação de gado, né? Aí vocês vão colocando tudo que vocês sabem. A primeira igreja que foi fundada aqui foi a igreja de Santo Antônio, porque José Antônio Pereira era devoto de Santo Antônio. Inclusive tem a história de que o filho dele na vinda ficou muito doente, aí ele fez uma promessa para Santo Antônio, o filho dele ficou curado, então aí ele fundou essa igreja, que ela existe até hoje, embora que o prédio está bem diferente do que era. Campo Grande teve o nome de Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, depois que ela mudou para Campo Grande. Então tem várias histórias aí que vocês podem estar buscando e colocando sobre Campo Grande, né? Aqui a pergunta: quem é o seu fundador? O mineiro José Antônio Pereira. Quantos anos tem a capital do Mato Grosso do Sul? Hoje, né? 120 anos, vai completar 121 anos agora em agosto, no dia 26, que é a data da fundação, dia 26 de agosto. Qual foi o acontecimento marcante para o progresso e imigração de Campo Grande e a imigração de Campo Grande? Então, o que acontece? Houve um fato muito marcante. Tudo bem que aqui já estava se desenvolvendo pela pecuária, mas houve um fato, assim, como que eu vou dizer, muito significativo, que foi a chegada da estrada de ferro, o trem, né? Porque o que acontece? Com a construção da estrada de ferro, começaram a vir pessoas de fora e de países também, de outros países, para trabalhar na construção, porque essa construção exigia muita mão de obra. Então vieram pessoas de vários lugares para trabalhar na construção da estrada de ferro. E sem contar que o gado que era levado daqui para Minas, para São Paulo, tudo a pé, com os peões de boiadeiro, que formavam as comitivas, né? Levavam esse gado a pé, andavam por dias e dias com esse gado. Era muito sofrida a viagem. O gado, que às vezes saía gordo e bonito, sofria no meio do caminho, toda a viagem, às vezes até morria. Aí chegava lá para o comprador, já não valia mais a mesma coisa, porque o gado já estava muito judiado, não é mesmo? E aí o que acontece? Com a estrada de ferro, isso tudo muda, porque o transporte fica mais rápido. Olha a diferença de você ir a pé, com charretes, carros de boi para levar as coisas, e agora você pode ir de trem, que é mais rápido. Então foi um avanço muito grande para a época.
E aí Campo Grande dá um salto na economia. Começa a vir gente, trabalha. Quando tem mais trabalho, tem mais dinheiro. Quando entra mais dinheiro na cidade, se constrói mais casas, se constrói mais comércio, tudo melhora. Vê que uma coisa está ligada à outra? A economia, com o trabalho, tá tudo ligado. O meio de transporte, as coisas vão mudando, vão melhorando, e quanto mais dinheiro gira na cidade, mais a cidade vai crescendo e vai melhorando. E aí aquela vilinha vai crescendo, vai se tornando cidade. E o que acontecia? Corumbá era o centro, era o point, que nem diz o outro, porque lá tinha o rio, então tudo era transporte pelos rios, né? E aí Corumbá perde o lugar para Campo Grande. Por quê? Com a estrada de ferro, Campo Grande começa a se desenvolver e crescer muito mais. E ela passa até se tornar a capital do Mato Grosso do Sul, em função disso. Então, olha como a estrada de ferro teve um papel muito importante para a nossa cidade, certo? Então, teve gente que não lembrava, teve gente que não sabia, mas olha, não esqueçam que a estrada de ferro foi fundamental para o crescimento da nossa cidade, tá bom? Pelo texto e pelo vídeo, quais os imigrantes que vieram para cá, né? Aí nós vimos lá no texto, ó, se destacaram a imigração alemã, do leste europeu, a espanhola, a italiana, a japonesa, a paraguaia, a portuguesa e a sírio-libanesa. Esses foram alguns imigrantes que vieram para cá. E os migrantes? Os mineiros, que nós já falamos, né? Nosso fundador, com um grupo, a comitiva dele, as famílias. Os paulistas vieram para cá. Paulistas vieram em busca do ouro, vieram também em busca de terras mais baratas, porque aqui tinha muita terra fértil e eles gostavam de criar gado também, plantar, então vieram muitos paulistas. Os gaúchos, gente, vieram muito por perseguições políticas, eles saíram do sul por perseguições políticas. E é importante que os gaúchos dominavam a técnica da agricultura, inclusive eles dominaram técnicas de plantação de soja, eles trouxeram muitas novidades aqui para a plantação de soja. E com os gaúchos vieram muitos costumes, o chimarrão, o churrasco com mandioca, né? E aí a gente vê que muitas culturas foram chegando diferentes aqui para nossa cidade por conta da migração. Os mineiros trouxeram o pão de queijo, né? Que mais que os mineiros trouxeram para nós? O tutu de feijão, né? Os paulistas, o paulista ficou conhecido aqui, a sua tradição é o cafezinho. Todo mundo, vamos tomar um cafezinho. E essa tradição do cafezinho veio dos paulistas, tá bom? Os nordestinos, nossa, vieram muitos nordestinos de vários lugares do Nordeste, tá? E outros também. Você tem migrantes ou imigrantes na sua família? E de onde eles vieram? Aqui é pessoal, né? Que contribuições esses povos trouxeram para a nossa cultura? A professora até já falou, né? Na dança, os gaúchos trouxeram o vaneirão e muitas comidas gostosas na culinária, né? Além do churrasco, a cuca, aquele pão doce gostoso, né? Crenças religiosas, danças religiosas. Os paraguaios nos deixaram aquela polca paraguaia maravilhosa, aquela dança animada, né? O chamamé. Os japoneses contribuíram com o sobá, que ficou uma marca aqui em Campo Grande, o sobá, né? Enfim, e várias outras comidas aí que nós temos, tá? Aqui eu só dei alguns exemplos. Então, de atividade agora, vocês vão fazer a leitura da apostila 4, nas páginas 42 a 44, que vai falar da contagem do tempo. Muito interessante, viu? Como que as pessoas contam o tempo. Será que todo mundo conta o tempo de um jeito? E no passado, como que as pessoas contavam o tempo? Será que contavam igual hoje? Aí vocês têm 2 vídeos aqui para vocês assistirem, tudo bem? É importante, viu, gente, que vocês possam assistir o vídeo. Se não dá para assistir agora, mas depois assistam, ajuda bastante.
E muitas vezes a gente aprende mais assistindo do que lendo. Eu, particularmente, gosto muito do visual, então eu aprendo muito assistindo, tá? Aí vocês têm a atividade para completar na apostila, que está ensinando lá no vídeo como que acha o século, como que a gente calcula o século. E eu já tinha ensinado isso na sala, mas vocês vão lá no vídeo, vocês vão olhar como que está ensinando a contar o século. E aí vocês vão responder aqui as perguntinhas para mim, tudo bem? Aí vocês vão terminando de responder e já vão me mandando, certo? Vai falar também um pouquinho dos números romanos, ó. É interessante, né? Muita gente ainda tem dúvida e na história a gente usa muito o número romano por causa dos séculos. Os séculos são escritos em numerais romanos. E aí vocês vão responder umas perguntinhas também olhando nos numerais romanos. E aqui eu trouxe um link que vai falar um pouquinho como que surgiu os numerais romanos e como que a gente aprende os numerais romanos. É simples, depois que você pegar o jeito, vai embora. Tudo bem? Então, meus amores, é isso. A aula de hoje é muito gostosa. Eu amo história, amo geografia. Então, é bem gostoso porque a gente aprende muitas coisas diferentes, tá bom? E a professora tá aqui. Qualquer coisa é só falar. Beijo!